Olá, esse é o Estúdio de Inverno, esta é a UniTV, eu sou Hildo Silva. Você está acompanhando o projeto que iniciou dia 20 de junho, dia do inverno no Hemisfério Sul, e vai até 13 de agosto com a melhor informação da Serra Catarinense. Para falar a melhor informação da Serra Catarinense, não podíamos deixar de passar por Urubici e entrevistar o nosso amigo, o secretário de Turismo, Fabrício. O Fabrício está em Urubici desde 1º de janeiro, foi secretário de Turismo de Gravatal, foi professor universitário, trabalhou no Conselho Estadual de Turismo, esteve pelo Rio Grande do Sul, levando conhecimento e aprendendo um pouco com a Serra Gaúcha também, e agora está em Urubici. Fabrício, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui falando sobre turismo, uma área que tu é apaixonado. Obrigado. Podemos chamar de professor Hildo? À vontade, fica à vontade, Fabrício. Então, a gente vem com a história do turismo, né, desde os meus 14 anos de idade, lá em Gravatal. Então, isso já está na nossa veia, também dos meus pais, né, que sempre trabalhavam nos hotéis em Gravatal. O meu irmão hoje, né, ele é um dos executivos de contas do Tour by Hilton em Criciúma. Então, estamos aí, né, trabalhando com turismo há bastante tempo e é algo que a gente gosta. Então, se torna mais fácil o nosso trabalho, de certa forma. Antes de falar de Urubici, vamos falar um pouquinho da tua experiência em Gravatal. Tu tivesse a região litorânea, fora Laguna, fora Garopaba, enfrenta dificuldades em entender que o turismo é uma opção para os municípios. E tu enfrentou essa barra no município de Gravatal. Sim, aí fui secretário, né? Iniciamos no ano de 2017 e a gente já foi com uma premissa de trabalhar como empresário num gestor público, né? E foi isso que a gente buscou e naquela época a gente teve o sucesso de Gravatal por realmente pensar, né, realmente como empresário, porque nós, como gestores públicos, a gente primeiro mostrou para depois trazer um empresário para ele nos auxiliar, como a gente está fazendo hoje aqui em Urubici. E na época, né, a gente teve êxito, porque Gravatal foi referência naquele período, onde a gente vendia a região, que no raio de 100 quilômetros eu tinha litoral, que é Laguna, eu tinha neve, que era Bom Jardim, São Joaquim, né? E a gente não, em virtude do Corvo Branco, a gente não falava de Urubici. E nós temos também duas gastronomias bem fortes, que é alemã, com a Flusval de São Martinho, e italiana, com indicação de procedência de uva, em Uruçanga. E Gravatal, né, é uma estância de água termal, né, a maior estância de água termal do sul de Santa Catarina. Então, no raio de 100 km a gente tinha tudo isso. E a gente realmente ia para as feiras, né, de forma bem profissional, né, que a gente ia para fazer negócio. Com uma viagem tua, Gravatal conquistou o título de água mineral de terceira melhor água do mundo. Terceira melhor água do mundo, lembra disso? Isso que a gente fez. Sempre foi a terceira melhor água do mundo. Faltava alguém levar lá para ser reconhecido. Exatamente. Né? Então, e aí a gente ganhou esse prêmio na Espanha, né, lá em Ourense. Foi um prêmio que a gente, quando eu assumi a secretaria, né, a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma assessoria de comunicação voltada para o turismo, porque a gente tem que falar a linguagem do turismo. E foi isso que a gente sempre pensou lá em Gravatal, a gente fez isso em Gravatal e estamos trazendo também para o Urubici, porque a gente, com isso, a gente foi capa da Folha de São Paulo, a gente, de mídia espontânea, foi mais de 10 milhões naquela época, né, e chamou muita atenção de um mercado interno. E a gente, com isso, fizemos um trabalho no interior de São Paulo, principalmente em Ribeirão Preto, porque nós tínhamos 2 voos de Campinas para Jaguaruna e um voo de Guarulhos. E a gente fez um trabalho lá, começamos a aumentar o ticket médio e pensando realmente isso, como empresário, de como aumentar, né, o faturamento dos empresários, do consumo de Gravatal e da região. E a gente sempre teve uma visão um pouco mais macro. A gente sempre trazia parceiros, né, para todo esse processo. Lá em Uruçanga eu não conseguia movimentar o município, mas eu trazia a Casa do Nono. Lá em São Martinho eu trazia a Flus House. Lá em Laguna, o Boião. Em Bom Jardim, a Churrascaria Cascata. Então a gente conseguiu realmente movimentar toda uma região. A nossa região é riquíssima. E o que a gente vendia em São Paulo era que 100 quilômetros em São Paulo se muda de bairro.
100 quilômetros na nossa região, você vai ter neve a litoral. Água nos 3 estados. E água, sim. Sólido na neve, o gelo, né? Sim. O gasoso lá na água termal e a praia. Exatamente. Água assim, nos 3 estados. E isso a gente tem que se apropriar disso, né? Nós temos que vender isso para todo mundo de forma profissional. E é isso que a gente está procurando fazer. Nesse tempo, daí eu também fui membro do Conselho Estadual de Turismo. Por causa dessa tua visibilidade. Porque Exatamente. tu conseguiu visibilidade para o município, também conseguiu para o profissional, Fabrício. Exatamente. E para a região, né? Para a região. Também, né? Tanto que a gente foi chamado para várias palestras, para várias parcerias, e membro do Conselho Estadual de Turismo, representando a Encantos do Sul, a gente ajudou a desenvolver algumas situações, né? E a gente era um pouco atípico, né? Porque quando a gente ia para as feiras, o pessoal ia para passear, então na próxima tu não vai. Nós temos que ir para fazer negócio, nós temos que ir para realmente trabalhar, né? E foi isso que deu muito certo, né? Para toda a nossa região ali. E é uma região lindíssima, professor. Hoje, nós já estamos, e depois a gente vai falar de Urubici, já estamos nos preparando para uma segunda onda, que depois eu vou contar para você o que vai acontecer aqui em Urubici. É mais fácil carregar uma região do que apenas um município nas costas. Perfeito. Porque assim, Gravatal, nós temos as nossas águas. Uma beleza sem igual que a gente tem. A terceira melhor do mundo. É a terceira melhor do mundo. Numa feira internacional. Sim, por 2 anos seguidos, tá? 2 anos seguidos. E aí assim, nós temos o nosso litoral, que é a Laguna, que é a pesca com botos, que é uma gastronomia maravilhosa. Região histórica. Uma região histórica, né? Que o pessoal não se apropria disso de forma profissional, né? Uruçanga com a uva Goethe, que é maravilhoso, né? Nós temos também Nova Veneza com gastronomia. São das grandes, o sucesso que o prefeito está fazendo agora. Sim, então assim, e eles estão se apropriando, né? E eu acho isso magnífico. Nós estamos Mas passando 10 anos atrás era mais difícil, Fabrício. muito mais difícil. Era praticamente tirar leite de pedra. E aí a gente falava uma linguagem que eles não entendiam. Que a gente... claro que eu tinha que ser o político, o Fabrício, secretário de Turismo, mas para me chamar a atenção dos empresários da região, eu tinha que falar uma linguagem que os empresários queriam, que é gente dentro do seu empreendimento, comprando o seu produto, vivendo uma experiência. Turista de fora. Exatamente. Que foi isso que a gente procurou fazer. E a passagem pelo Rio Grande do Sul? Foi maravilhoso, né? Eu, através do conselho... Foi ensinar, mas aprendeu bastante também. Não saiu da toga de professor. Não. Mas aprendeu bastante. Muito, muito. Nós fizemos em Urubici, já está Urubici. Vamos falar de Urubici na sequência. Na Serra Gaúcha, eu fui para montar o Sky Glass, foi a maior plataforma de aço e vidro do mundo, na época. Aço e vidro, Sky Glass. Sky Glass, Canela, com investidores de Santa Catarina. Depois de deixar pronto, deixamos tudo funcionando, fomos para o Cristo Protetor de Encantado, o maior Cristo do mundo também, que é lá em Encantado. É maior que o Cristo Redentor. Maior do que o Cristo Redentor. Aí depois foi para Happy Valley, a maior tirolesa urbana do mundo, né? Que 2,5 km de tirolesa, que fica na cidade da Feliz, ali próximo de Nova Petrópolis, né? Que é uma cidade, uma região lindíssima também. E eu sempre brinco, né? Que até teve outras entrevistas que eu tenho 1,65 m. O meio para mim é muito importante. Para o senhor, né? E aí eu construí os 3 equipamentos maiores do mundo naquela época, né? Um catarinense de 1,65 m, né? E do Gravatal, né? Enfim, então isso para nós foi uma lição muito grande, né? E aí a gente aprendeu mercado. Porque no Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, ela já foi o destino com mais movimentação, batendo o Rio de Janeiro com 9,5 milhões de turistas. E aí a gente trabalhou de uma forma que só em Canela nós temos 42 atrações turísticas, só em Canela. E a gente trabalhou com o Sky Glass entendendo o mercado, estudando o mercado, né? Então eu calculei um payback, superamos o payback no primeiro ano, né? E fizemos um trabalho muito bacana de mercado, entender. Trabalhamos uma mídia offline nas principais rodovias, trabalhamos dentro do aeroporto Salgado Filho e também nas mídias online, né? Principalmente nos grandes mercados que impulsionavam o turismo do Rio Grande do Sul. Então, e lá foi onde eu aprendi, que a gente sempre fala, que
Hoje, quem trabalha com turismo trabalha com o material mais perecível do mercado, que se chama diária. A diária, se eu não vender hoje, eu não consigo vender amanhã. Então são só 24 horas. Por isso virou a noite, perdeu. Virou a noite, perdeu. Por isso que a gente está trabalhando muito hoje, entendendo o mercado, como é que ele funciona, trabalhando as temporadas, se apropriando de cada dia para que naquele dia específico, de um feriado, de uma estação, a gente consiga ter maior êxito na venda dos produtos que a gente está oferecendo. Aprendizado que agora vem para a Serra Catarinense, para Urubici. Mas eu não quero começar agora, nós vamos falar na sequência. Eu sou Hildo Silva, esse é o Estúdio de Inverno e você está na UniTV, mas você também pode estar na Rádio Massa e na Rádio Jovem Pan de Tubarão, no portal Litoral Sul de Criciúma, no portal Notisul de Tubarão, também nos portais Dona da Notícia e UniTV SC. Não saia daí, nós já voltaremos na entrevista com o secretário Fabrício, aqui de Urubici, e aí sim falando sobre a transformação que a cidade está experimentando e vai experimentar ainda mais, de acordo com o que o Fabrício vai nos contar aqui, e você não pode perder. Até já. Rapidinho, já estamos de volta com o programa Estúdio de Inverno, aqui pela UniTV, também pelos portais parceiros Litoral Sul de Criciúma, Notisul, Dona da Notícia e UniTV SC, aqui pela UniTV, também as rádios Jovem Pan e Massa de Tubarão. Eu estou em Urubici, nós estamos aqui sendo recebidos no Guardião do Avencal, uma articulação do secretário Fabrício de Medeiros, que conseguiu que a nossa equipe se instalasse aqui no Guardião do Avencal para realizar essa primeira série de entrevistas do programa Estúdio de Inverno. O Fabrício de Medeiros é o secretário de Turismo da cidade de Urubici desde 1º de janeiro, com a posse do prefeito Leandro Correia. Como é que foi o convite e o que fazer em Urubici? É mais fácil. Depois eu vou te fazer uma pergunta sobre Gramado, Canela, Serra Gaúcha e a Serra Catarinense. O desafio é maior, mas o potencial é grande aqui. Sim. Mas vamos falar primeiro da tua vinda para... Vamos lá. Nós somos indicados pelos empresários, né? Nós, quando eu digo assim, tanto eu quanto a minha esposa trabalhamos com turismo, né? Ela disse que aprendeu turismo por osmose, a Camila. Né? E também tem um potencial, um conhecimento muito grande, porque também trabalhou na Serra Gaúcha, natural de Tubarão. E aí a gente recebeu o convite, né? E a gente olhou, sentou, analisou e resolvemos aceitar esse novo desafio para Urubici. Porque Urubici, ela querendo ou não, é a estrela da Serra. Estava sendo a estrela da Serra e agora ela está mais em ascensão. E daí eu vou comentar algumas coisas do porquê disso. Urubici para nós, trabalhando também com investidores, eu não digo que ela vai ser a nova Canela e Gramado. Dentro das suas qualidades, ela já é mais do que Canela e Gramado pelas belezas naturais, não aquilo que foi construído. Tá? Nós ainda podemos ser Gramado e Canela. E Gramado e Canela, a Serra Gaúcha, sempre vai ser referência para a gente. Só que as belezas naturais que a gente tem aqui... não estão lá. Não estão lá. Algumas estão. Algumas estão, mas nem todas. Então, assim, sempre a Gramado e Canela serão inspirações, é inspiração para a gente. Tudo acontece lá, né? A mágica realmente acontece lá e a gente tem que trazer essas experiências deles lá para nós aqui. Né? Mas em termos de belezas naturais, o Urubici não perde para ninguém. Tá? E isso falando onde se mais neva, né? A quantidade de cachoeiras que a gente tem, de cânions, de belezas naturais, as nossas pirâmides. Número de dias frios? Número de dias frios, então aqui ele é maravilhoso. Então surgiu esse convite, a gente foi lá, conversamos e o prefeito me ligou e a gente fez uma chamada e resolvemos aceitar, né, esse desafio. Aí também, o que nos motivou? Né? Claro, o Urubici, a gente vai deixar de ser potencial e vamos ser realidade. E pelo prefeito Leandro também, né? É um guri novo. Um guri novo. Jovem, 34 guri anos. Novo é jovem. É jovem. Então,
com muito conhecimento, ele é advogado, enfim, e muito para frente, deixando a gente trabalhar, né? Então, assim, isso também nos motivou a voltar para o poder público, né? E depois você vai conversar com ele, você vai ver todas as qualidades que eu estou falando dele. Então, assim, é um guri muito antenado a todo o mercado, e ele queria realmente um profissional para cada área. Tanto que hoje, em toda a administração, nós somos todos técnicos, nenhum cargo político, né? Então, cada um na sua profissão e realmente com um cargo técnico. E a gente vai revolucionar, né, o Urubici um pouco mais. Falando do turismo, vocês viram nas mídias aí que Urubici é a cidade mais acolhedora do Brasil e a terceira do mundo, né? Isso não somos nós que estamos dizendo, é a Booking que está dizendo, né? Então isso para nós... são avaliações de turistas que aqui vieram e que fazem o comentário e deixam o seu voto dizendo como é que foram tratados na cidade. Exatamente. Isso não é o secretário. Não é o secretário. É o empreendedor que trata bem quem vem aqui. E isso, senhor, esse sucesso que a gente está tendo, né, de profissionalizar também esse turismo aqui, nós temos parcerias com algumas associações. Paul Serra, a CIUR, Associação de Guias, CDL, então todo mundo está imbuído para essa profissionalização. E isso que está acontecendo, como diz, você entrevistou a dona Regina, que a gente consegue convencê-los. Não, mas a gente consegue convencê-los com dados, né? Porque com a experiência que a gente tem, eu sempre falo que é muito mais fácil e barato aprender com os erros dos outros. Então a gente já sabe aonde errou, aonde patinou, aonde que a gente cometeu alguns deslizes. Então isso a gente não vai cometer aqui. Tu é professor universitário, tu estudou e a gente sabe que não dá para errar. Se a humanidade sempre errasse a cada geração, não teria avançado o que avançou. Exatamente. Então tem que avançar a partir das possibilidades e dos erros dos outros. E é isso que a gente está fazendo, né? Então a gente está profissionalizando. Uma delas, né, foi que a gente criou a marca do turismo, que não tinha, para ter um posicionamento de mercado. O governo do estado pediu que a gente lançasse essa marca na BNT Mercosul, que aconteceu final de maio, agora lá em Balneário Camboriú, que é essa marca aqui. 4 estações, 1000 sensações. Urubici, 4 estações e 1000 sensações, né, que nessa marca a gente abrangeu tudo, cultura, o turismo, a nossa gastronomia, então ficou maravilhoso, tanto que o pessoal pediu... Inscrição rupestre? As inscrições rupestres, tudo. Tudo que há. Tudo que há. E assim, e aí com isso já gerou interesse de grandes operadoras de vir para cá, novos investidores e principalmente o turista B2C, né, aquele turista final, mas principalmente as operadoras. Semana passada saímos da revista de bordo da Azul Viagens e vamos fazer uma parceria agora com o aeroporto de Florianópolis, onde vai ser Floripa mais Urubici. Então, com essa profissionalização, estamos fazendo agora o Meeting América Latina, que vamos fazer os 5 países, agora vendendo o Urubici com vídeo institucional em inglês e espanhol, porque todos os nossos irmãos argentinos, uruguaios e paraguaios, chilenos, colombianos, peruanos, passam na nossa rodovia na 282 e na 101 e não chegam. Então a gente vai fazer um trabalho, não sabe que tem. Estamos aqui. Exatamente. Essa é a profissionalização, Fabrício. Essa é a profissionalização. Qual é a capacidade de atendimento? Quantos leitos a cidade tem? Olha, você pode contar? Estávamos compilando todas essas informações agora, mas essa vai ser em primeira mão. Fico muito feliz. Nós temos 1.702 meios de hospedagem, com 10.135 leitos. É leito pra caramba. Mais de 10 mil leitos? Mais de 10 mil leitos. Gramado e Canela tem 28. Juntas? Juntas. 28 mil leitos, então é coisa pra caramba. Estamos 1/3 já. Isso. E com tanta floresta nem se percebe que tem tudo isso aqui. Exatamente, não se percebe. Está sendo preservada a mata. Está sendo preservada. E nós hoje, Urubici, ele tem uma gama de atrativos com ecoturismo, turismo de aventura, turismo de luxo. Nossa gastronomia é maravilhosa. Tem atrativos aqui que a gente não vai encontrar em nenhum lugar do Brasil. E a gente está muito próximo de Florianópolis, está 200 km. A hora que essa segunda onda que eu vou falar para você, que estiver pronta essa nova estrada, nós vamos estar a 1h30 de Laguna. Um litoral assim que é maravilhoso. Então fala da segunda onda. Então, nós já estamos nos organizando, que a gente está fazendo o Caminho das Serras, porque essa segunda onda é a região está organizando. Nós, Urubici, organizando a região.
vai ser a segunda onda que a Serra do Corvo Branco vai ficar pronta em março. E quando Vai ficar pronta, a gente vê... Parece que está tão devagar a obra. Não, já tem mais de 50% da obra pronta. O pessoal está trabalhando direto. E essa segunda onda é que a gente... Porque a gente sabe que o governo do estado está vendendo muito a serra. São 2 temporadas hoje em Santa Catarina. É de verão e é de inverno. No dia 28, o governador lança temporada de inverno. Sim, e que nós vamos instalar também. E aí, para aqui, para a nossa região. Para a região serrana. Só que todo mundo... Hoje, nós temos 1/3 do nosso turista é motociclista. 1/3. Por isso que a nossa marca, a gente tem aqui um motociclista. E é isso que a gente vai estar fazendo. Lançando, né, o circuito das serras. Então a gente vai passar o Grão-Pará, São Lugero, Orleans, Lauro Miller, Bom Jardim e Urubici. Aí já entrou em contato com a gente Gravatal, São Martinho, o pessoal de Laguna, né, e vou conversar lá com o Soratinho também, né, para ingressar em todo esse roteiro, né, que a gente está organizando, e toda a mídia que o governo do estado vai fazer, e nós já vamos começar a fazer, que a gente vai levantar o circuito das serras agora em agosto, já vai dar esse segundo boom. Porque serra, quando você lança, né, a gente viu que o mercado ele vai à loucura e compra. Aí pega um dia de neve que nem aconteceu, e aconteceu aqui. E foi aqui. Muita neve, nem era inverno ainda. E nem era inverno ainda. Então, com esse profissionalismo que a gente está trazendo, da venda também do destino, dessa promoção do destino, a gente vai trabalhar eventos pontuais na baixa temporada para a gente diminuir um pouco da sazonalidade. Porque Urubici 4 estações e 1000 sensações é para a gente movimentar também nas outras estações do ano. Que é isso que a gente vai procurar fazer. E nós, antecipando esse movimento todo, esses 7 veículos de comunicação, viemos aqui para fazer estúdio de inverno. Olha que bacana. Nada é por acaso. Nada é por acaso. E, assim, e é isso que a gente quer, porque o nosso mercado hoje, né, ele está um pouco sazonal, mas a gente já vai mudar isso. A gente já teve isso agora em alguns feriados, fazendo algum tráfego pago em pontos específicos, por entender o mercado que compra o Urubici e que compra todos os atrativos que a gente tem. Ecoturismo, turismo de natureza, turismo de luxo, gastronomia, né? E a gente está um tantinho assim, muito perto de Florianópolis, pela 282, nós estamos perto, nós temos vinhos de altitude, nós temos chocolate, como falar, nossa truta, enfim, nós temos N situações para o pessoal vir. E também o pessoal daqui de baixo, né? Tubarão, Criciúma, né? Estamos aí a menos de 2 horas, né? Para você ter uma experiência inesquecível na Serra Catarinense. E daí as 4 estações? E 1000 sensações. Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui no projeto Estúdio de Inverno. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos, né, os ouvintes, né, das rádios, para todo mundo que está nos assistindo, e convido, venha para Urubici. É a grande estrela da Serra e aqui a gente tem atrativos para toda a família. Obrigado, secretário. E obrigado a você que acompanhou a edição de hoje do programa Estúdio de Inverno. O programa Estúdio de Inverno é uma realização da UniTV, das rádios Jovem Pan em Massa de Tubarão, dos portais Litoral Sul de Criciúma, Dona da Notícia, UniTV SC e Notisul de Tubarão. A gente tem mais por aí. Continue com a nossa programação e até o nosso próximo encontro.